Relações de ordem, AR. Inequações. Tarefa 7. Propriedades da desigualdade e inequações equivalentes. Vamos então resolver a tarefa 7 da página 28. Esta tarefa tem várias perguntas, cada uma delas com várias alíneas. Pergunta 1. Alínea A. Consideremos a desigualdade, 3 é menor do que 5. Será que a desigualdade mantém-se, se multiplicarmos por 2 os dois números, isto é, se multiplicarmos por 2 ambos os membros da inequação? Se multiplicarmos 3, que é o primeiro membro da inequação, por 2, obtemos 6. E se multiplicarmos 5, que é o segundo membro da inequação, por 2, obtemos 10. Ora 6 continua a ser menor do que 10. Podemos então concluir que multiplicar os dois membros de uma inequação por um mesmo número positivo não altera o sentido da desigualdade. Pergunta 1. Alínea B. Consideremos a mesma desigualdade, 3 é menor do que 5. Será que a desigualdade mantém-se, se multiplicarmos por menos 2 os dois números, isto é, se multiplicarmos por menos 2 ambos os membros da inequação? Se multiplicarmos 3, que é o primeiro membro da inequação, por menos 2, obtemos menos 6. E se multiplicarmos 5, que é o segundo membro da inequação, por menos 2, obtemos menos 10. Ora menos 6 é maior do que menos 10, ou seja, o sinal da desigualdade passou de menor a maior. Podemos então concluir que multiplicar os dois membros de uma inequação por um mesmo número negativo inverte o sentido da desigualdade. Pergunta 1. Alínea C. Consideremos a mesma desigualdade, 3 é menor do que 5. Será que a desigualdade mantém-se, se adicionarmos 2 aos dois números, isto é, se adicionarmos 2 ambos os membros da inequação? Se adicionarmos a 3, que é o primeiro membro da inequação, 2, obtemos 5. E se adicionarmos a 5, que é o segundo membro da inequação, 2, obtemos 7. Ora 5 continua a ser menor do que 7. Podemos então concluir que adicionar um mesmo número aos dois membros de uma inequação não altera o sentido da desigualdade. Pergunta 1. Alínea D. Consideremos a mesma desigualdade, 3 é menor do que 5. Será que a desigualdade mantém-se, se adicionarmos menos 2 aos dois números, isto é, se adicionarmos menos 2 a ambos os membros da inequação? Reparemos que adicionar menos 2 a ambos os membros da inequação é o mesmo que subtrair 2 a ambos os membros da inequação. Se subtrairmos a 3, que é o primeiro membro da inequação, 2, obtemos 1. E se subtrairmos a 5, que é o segundo membro da inequação, 2, obtemos 3. Ora 1 continua a ser menor do que 3. Podemos então concluir que subtrair um mesmo número aos dois membros de uma inequação não altera o sentido da desigualdade. Pergunta 2.1, alínea A. Consideremos a inequação, 2x é menor do que 3. Se adicionarmos menos 3, que é o mesmo que dizer, se subtrairmos 3, a ambos os membros da inequação, qual a inequação que obtemos? Desde logo podemos dizer que, pelo fato de estarmos a subtrair a mesma quantidade a ambos os membros da inequação, vamos obter uma inequação equivalente. Obtemos então a inequação 2x menos 3 é menor do que 0. Para resolvermos a inequação, ou seja, para calcularmos o conjunto solução da inequação, significa que temos que isolar a variável, neste caso, x. Para isolarmos a variável, então no primeiro membro teremos que ter x e não 2x menos 3, ou seja, temos que remover o 2 e o menos 3, do primeiro membro. Sendo assim, o primeiro membro é uma expressão com duas parcelas. A segunda parcela, o 3, está a subtrair no primeiro membro,
Passa então para o segundo membro a adicionar, e obtemos assim a inequação equivalente: 2x é menor do que 3. Apesar do primeiro membro ser uma expressão com apenas uma parcela, a variável não está isolada. Se o número 2 está a multiplicar no primeiro membro, então passa para o segundo membro efetuando a operação inversa, neste caso, a dividir por 2. Podemos raciocinar o isolamento da variável x de outro modo. Se dividirmos o primeiro membro 2x por 2, vamos obter x, o que é exatamente o que pretendemos. Ora, se dividimos o primeiro membro por 2, e de modo a obtermos uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro pela mesma quantidade, ou seja, obtemos então 3 meios. Podemos então concluir que adicionar ou subtrair um mesmo número aos dois membros de uma inequação não altera o sentido da desigualdade. Pergunta 2.1, a linha B. Consideremos a mesma inequação. 2x é menor do que 3. Se multiplicarmos por 1/2, que é o mesmo que dizer, se dividirmos por 2, ambos os membros da inequação, qual a inequação que obtemos? Desde logo podemos dizer que, pelo fato de estarmos a multiplicar ou dividirmos ambos os membros da inequação pela mesma quantidade, vamos obter uma inequação equivalente. Obtemos então a inequação x é menor do que 3 meios. Como a variável x já está isolada no primeiro membro da inequação, podemos então dizer que a inequação já está resolvida, isto é, podemos escrever o respectivo conjunto solução. Dividimos o primeiro membro, 2x, por 2, e obtemos x. E do mesmo modo, dividimos o segundo membro, 3, por 2, e obtemos 3 meios. Podemos então concluir que multiplicar ou dividir os dois membros de uma inequação por um número positivo não altera o sentido da desigualdade. Pergunta 2.1, a linha C. Consideremos a mesma inequação. 2x é menor do que 3. Se multiplicarmos por menos 1/2, que é o mesmo que dizer, se dividirmos por menos 2, ambos os membros da inequação, qual a inequação que obtemos? Desde logo podemos dizer que, pelo fato de estarmos a multiplicar ou dividir ambos os membros da inequação pela mesma quantidade, vamos obter uma inequação equivalente. Este caso é exatamente igual ao anterior, a menos da troca do sinal da desigualdade, pelo fato do número envolvido ser negativo. Obtemos então a inequação, x é menor do que 3 meios. Como a variável x já está isolada no primeiro membro da inequação, podemos então dizer que a inequação já está resolvida, isto é, podemos escrever o respectivo conjunto solução. Dividimos o primeiro membro, 2x, por menos 2, e obtemos menos x. E do mesmo modo, dividimos o segundo membro, 3, por menos 2, e obtemos menos 3 meios. Reparemos que temos no primeiro membro da inequação o valor menos x, e não o valor x como pretendemos. É necessário então tornarmos esse primeiro membro positivo. Como é que passamos de menos x a x? Se multiplicarmos menos x por menos 1, tendo em conta as regras dos sinais, vamos obter mais x, ou seja, x. Se multiplicarmos o primeiro membro por menos 1, de modo a obtermos uma inequação equivalente à anterior, teremos que multiplicar também o segundo membro por menos 1. Se estamos a multiplicar ambos os membros de uma inequação por um número negativo, temos que inverter o sinal da desigualdade. A inequação final obtida é então, x é menor do que 3 meios. Podemos então concluir que multiplicar ou dividir os dois membros de uma inequação por um número negativo inverte o sentido da desigualdade. Pergunta 2.2. Quais são as soluções da inequação 2x é menor do que 3? Resolvendo em ordem x, obtemos a inequação equivalente x é menor do que 3 meios. As soluções da inequação correspondem ao conjunto solução S, que é o conjunto dos números reais menores do que 3 meios.
ou sob a forma de intervalo, de menos infinito a 3 meios, aberto à esquerda e à direita. São todos os números menores do que 3 meios, excluindo o. Vejamos a representação na reta numérica, do conjunto solução da inequação 2x é menor do que 3. A reta que representa o primeiro membro é crescente, cuja equação é x. Enquanto a reta que representa o segundo membro é uma reta horizontal. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a 3 meios. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores menores do que 3 meios, então o intervalo de valores serão todos os valores à esquerda de 3 meios, excluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à esquerda do ponto de abscissa 3 meios está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa 3 meios está tracejado porque o extremo direito do intervalo não é incluído, e o extremo esquerdo é menos infinito. Analisando o gráfico podemos constatar que qualquer ponto da reta numérica de abscissa inferior a 3 meios é uma solução da inequação.